No Delas Convida de hoje, nós vamos falar sobre coragem e oportunidades. Eu recebo aqui a nossa convidada Ana Carolina, que é gerente de RH do Sebrae Santa Catarina. Já tem uma trajetória no Sebrae Nacional, agora está aqui no nosso estado. É mentora e especialista em liderança humanizada. Obrigada pela sua participação, Carol. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui no Lounge Delas. O Sebrae Delas é um projeto que eu acredito que tem a ver com o meu propósito, então tem conexão genuína com a minha verdade. Eu fico muito feliz quando a gente pode estar juntos. Sempre potencializando, né, outras mulheres. Você usa muito a palavra sim. Isso. Como forma de abrir caminhos, transformar carreiras e também criar ambientes de trabalho mais saudáveis. Eu queria que você já começasse falando pra gente sobre o sim. Tá bom. Por que o sim, né? Eu acho que a gente é condicionado no crescimento, no nosso desenvolvimento com não. Então, desde que a gente é criança, né? Menino não pode, menino não faz. E no contexto de trabalho também, a gente sempre cria normas, regras para numa perspectiva de impedimento, sabe? De não. E eu trabalho muito com o meu time e eu tenho essa filosofia de vida. Por que não o sim? Se a gente quer criar experiências memoráveis, conexões com as pessoas, a gente tem que dar permissão e facilitar que venha esse sim. E não que o não. Claro que o sim com estratégia, sim com regras, sim com verdade também, sim com humanização, mas sim de abertura, que a gente possa ter ciclos mais virtuosos na vida, muito mais positivos na vida. Porque é assim que a gente vai entregar mais valor. Então, a minha desconstrução do não vem dessa minha vontade de dizer sim ao mundo de forma estratégica, com método, especialmente quando a gente olha para as organizações. E se tornou um método, né? Exatamente. O sim. Explica mais pra gente. Então, sim, o sim se tornou um método. Eu falo que o sim, ele veio da minha vontade de dizer sim, como eu falei, dentro desse contexto e dessa trajetória de mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Eu trabalho hoje na área de recursos humanos, mas eu já trabalhei com experiência do cliente, já trabalhei com políticas públicas, com relações institucionais. E nesse universo de corporativo e de relações humanas, a gente está sempre lidando com pessoas, sejam elas clientes, sejam elas parceiras, sejam elas colaboradoras. E quando a gente está lidando com pessoas num contexto organizacional, o sim veio para trazer método e estruturação para esse processo. Então, eu digo que o sim ele pode ser aplicado tanto num processo, no seu projeto pessoal ou profissional, quanto você como líder numa gerência, quanto você como CEO, como empreendedor na sua organização como um todo. E o sim é um acrônimo, né? Então o S ele vem de simplicidade. E eu falo que essa simplicidade ela não é simplista. É uma simplicidade muito complexa, porque você começa olhando para o seu propósito e criando significado. Então, se eu tenho um projeto, se eu trabalho numa empresa, se eu tenho algo para vender para o mundo, qual é o meu propósito? O porquê do meu trabalho no dia a dia? Por que eu faço isso? E qual o significado que eu dou? Isso precisa começar numa perspectiva individual e isso precisa ser expandido para o mundo, expandido para os seus colaboradores, expandido para os seus clientes. E aí, quando eu falo do sim, compensando com a simplicidade, quanto maior você vai ficando, mais você tem que colocar intencionalidade e estruturar os seus processos. Você tem que colocar intencionalidade e entender o que é a sua estratégia e transformar isso em tático e em operacional, mas de uma forma que as pessoas possam compreender para fazer o mesmo que você, para fazer o que você espera. As pessoas elas precisam ser direcionadas para um objetivo. E na intencionalidade é você colocar a intenção em desenhar esses processos, em mapear essa jornada, em criar experiências. E na intencionalidade eu trago também a importância da gente olhar para a experiência do colaborador. Porque hoje muito se fala de sucesso do cliente, de experiência do cliente, mas a gente não tem como oferecer uma excelente experiência para o cliente, uma experiência memorável para o cliente, se eu não entendo e não ofereço uma experiência memorável para o meu colaborador. É de dentro para fora. E é aqui que a gente olha na intencionalidade para essa experiência, entende os pontos de fricção do cliente, do colaborador, os pontos de contato e melhora essa jornada. E o M, na verdade, é para fechar. A experiência ela precisa ser memorável, ela precisa deixar marca. Quando a gente tem uma empresa e quer deixar legado, é nessa memória que a gente tem que trabalhar. Tem uma frase da Maya Angelou que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, que as pessoas elas vão se esquecer do que você disse, as pessoas elas vão se esquecer do que você fez, mas as pessoas nunca vão se esquecer da forma que você as fez sentir. E aí, no M, a gente traz essa intenção de trabalhar o sentimento, as emoções, para deixar marca na experiência e na jornada das pessoas.
Eu acredito que numa perspectiva de liderança feminina e de empreendedorismo feminino, o sim, ele é uma chamada transformação, é um método que te chama transformação. Então, você vai transformar essa vulnerabilidade que você sente em força, você vai transformar esse propósito que você tem em ação, e você vai transformar essa emoção que você tem em estratégia para entregar mais valor. É como eu disse na palestra, né? Quando uma mulher ousa, o mundo muda. Então, é um convite a você ousar com intenção. Que lindo, né? Que inspirador, que se aplica a tantas áreas. Eu te ouvia e pensava assim, se aplica na liderança, se aplica no colaborador, se aplica com o cliente, empreendendo, né, no dia a dia. Na sua trajetória, em que momento, hoje, olhando para trás, você enxerga que você usou o sim para tomar uma decisão, para mudar a rota? Você tem um momento marcante que você percebeu? Hoje eu não teria como não citar a minha vinda para Santa Catarina em fevereiro do ano passado. Então, eu trabalhava no Sebrae Nacional, eu tenho 14 anos de sistema Sebrae, e eu recebi o convite para vir liderar a área de recursos humanos no Sebrae e transformar a cultura organizacional do Sebrae Santa Catarina com base nas pessoas, colocando as pessoas no centro. E aí eles já olhavam muito para o cliente e a gente queria começar a olhar para o colaborador. E eu entendo isso com uma conexão muito com o meu propósito de vida mesmo, de transformar pessoas, de impactar pessoas, de fazer com que as pessoas se empoderem e possam dizer sim. Então, com certeza, foi o meu sim mais transformador. Eu peguei minha trupe toda, minha família, desembarcamos aqui na Ilha da Magia e desde então eu tenho me desafiado, aprendido, errado, feito conexões maravilhosas, tido experiências incríveis por conta desse sim. E esse sim que me permitiu também, hoje eu estou terminando de escrever um livro, devo lançar no final do ano, que fala do poder do sim, do método sim, isso que eu trouxe para vocês. Estou criando um produto que é uma mentoria para mulheres. Ai, que bacana. Para a gente poder colocar intenção em se desenvolver nessas competências que são muito mais humanas do que técnicas. E a gente, sócio, histórico-culturalmente, a gente sempre é desenvolvido para competências técnicas, para se estabelecer e ter autoridade em competências técnicas. E a gente precisa cada vez mais olhar para o desenvolvimento das nossas competências humanas. Então, essa é a minha intenção, de compartilhar essa minha vivência, esse meu aprendizado ao decorrer aí dos mais de 20 anos de carreira como psicóloga com as pessoas e poder potencializar as pessoas. Com certeza. Você já acompanhou muitas mulheres em muitas fases e pôde, né, aconselhar, pôde dar dica, pôde direcionar, contando como é o sim, como aplicar o sim. Qual a dica que você daria para quem está nos assistindo agora e se identificou, falou, opa, estou precisando aplicar a simplicidade, a intencionalidade e também que seja memorável? Por onde começar? A gente tem que se colocar em movimento, né? E colocar intenção nisso. Então, eu acredito que você tenha que escolher um projeto, uma ação, uma proposta de vida, um desafio. Colocar isso, significar, colocar no papel. Foi muito engraçada a sua pergunta, porque no final da minha palestra, na quarta-feira, uma empreendedora de corrida veio falar comigo e ela falou que gostou muito da palestra e que eu trouxe emoções na palestra e ela falou que o medo estava paralisando ela. E aí eu falei para ela, medo, você precisa conhecer o que é medo. O que significa medo para você? Quais são os comportamentos que você tem quando vem a palavra medo? A gente precisa colocar isso no papel, a gente precisa desenhar, isso precisa ser tangibilizado. A gente não trabalha com o que a gente não conhece. E aí, se a gente guarda o medo, ou qualquer emoção, ou qualquer desafio numa caixinha, e a gente não tangibiliza isso, a gente não tem como agir. A gente não tem como colocar em movimento. Então, a minha dica é, o sim dá para ser aplicado em qualquer área da sua vida, em qualquer dimensão. É você pegar e olhar, poxa, qual é o meu propósito nessa caixinha que eu abri aqui da minha vida, do meu trabalho, do meu lado profissional, do que eu quero empreender? Como isso significa? O que isso significa para mim? Como isso impacta a minha vida? O porquê disso? E aí definir quais os próximos passos que eu preciso ter para ter resultado em relação a isso, para trabalhar essa emoção. O que eu preciso fazer? E qual é a marca que eu quero deixar? Para mim primeiro e para as outras pessoas. Então, eu acredito que o sim é isso. É você pegar algo que você quer trabalhar, usar a metodologia e colocar ela em movimento. E a partir dessas orientações, você se transformar e você fazer diferença. E aí, com certeza, você vai crescer. E ela vem de uma perspectiva de dentro para fora, sabe? É autoconhecimento puro.
Ana, muito obrigada. Carol. Ana Carolina, muito obrigada por dividir conosco o método, um pouquinho do método, que agora vai ter livro, vai ter mentoria, para que a gente possa estar mais próxima e ter esse acompanhamento de alguém que usou na prática, né? Você usou o seu sim, disse o seu sim para mudar a direção aí do rumo da sua vida e da carreira, e que inspire muitas outras mulheres com todo o seu conhecimento, toda a sua expertise na área. E é claro que a gente vai seguir acompanhando agora em mentoria e também no livro. Pois é, me acompanhem lá no LinkedIn, Ana Carolina Carol Santos. Eu sempre estou fazendo algumas reflexões, vou publicar quando o livro estiver pronto. O medo pode nos paralisar, sabe? E eu acredito muito que quando a gente se propõe a fazer algo maior do que a gente mesmo, a gente sempre vai se surpreender com o resultado que isso pode ter no mundo. Então, mulheres, ousem dizer sim, ok? Muito obrigada. Obrigada, Carol. Muito obrigada. E você, obrigada por estar conosco nessa jornada, nessa websérie Delas Convida, que existe para isso, para que você se inspire, para que você aprenda, para que você troque, para que você tenha insights. A gente segue por aqui porque tem vários episódios para você acompanhar. Se começou por esse, volta lá, vai assistindo os outros episódios. Tem episódio para todas as áreas que você pode ter interesse. Aproveita, faça bom proveito e até a próxima.